Na noite fria de 14 de abril de 1912, o RMS Titanic, orgulho da engenharia naval, deslizava pelas águas escuras do Atlântico Norte. Acima, um céu estrelado iluminava a vastidão oceânica, enquanto o navio, em sua viagem inaugural, carregava mais de 2.200 almas. Era uma cena de luxo e grandiosidade. Um banquete para os olhos e a promessa de um futuro próspero aguardava os viajantes. Ninguém a bordo, em meio às festas e à atmosfera vibrante, poderia imaginar a cruel reviravolta que o destino reservara para aquela noite. A tripulação, experiente e segura, mantinha o curso sob o comando do capitão Smith, um lobo do mar que confiava piamente na força colossal do Titanic, considerado indestrutível. Mal sabiam eles que a história estava prestes a mudar seu curso, escrevendo uma tragédia que ecoaria através dos tempos. O Titanic era o apogeu da engenharia naval, uma maravilha tecnológica que personificava o poder humano. Sua estrutura imponente, com compartimentos estanques, reforçava a crença em sua invulnerabilidade, um gigante inabalável. A tripulação, imbuída dessa certeza, navegava a todo vapor, ansiosa para cumprir o cronograma e mostrar ao mundo a força da máquina. Mas essa busca frenética pela glória, essa necessidade insaciável de desafiar os limites, seria a semente da tragédia. Ignorando os avisos de gelo que chegavam de outras embarcações, o Titanic seguia a rota planejada. A arrogância, como um véu, cegava a razão. A noite avançava, a temperatura despencava, mas a euforia a bordo mascarava o perigo iminente. A natureza, paciente e implacável, preparava sua resposta. Enquanto o Titanic cortava as ondas a toda velocidade, outros navios cruzando o Atlântico Norte enviavam mensagens urgentes. Icebergs à frente. Mas, por falhas de comunicação, esses avisos cruciais não chegaram à ponte de comando do Titanic. A tripulação, cega pela confiança, ignorava os sinais. A noite, escura como breu, tornava a tarefa dos vigias desafiadora. Um iceberg colossal, silencioso e mortal, aproximava-se do gigante de aço. O destino preparava o palco para a tragédia. Às 23h40, a sina do Titanic se revelou. O iceberg, um gigante adormecido, emergiu da escuridão, materializando-se a poucos metros do navio. Os vigias, em um último instante de alerta, soaram o alarme. A ordem para desviar foi dada, mas era tarde demais. O impacto, inevitável, ecoou na noite silenciosa, um estrondo que ficaria gravado na memória dos que sobreviveram para contar a história. O monstro de aço, outrora símbolo da invencibilidade humana, havia encontrado seu algoz. O choque, embora parecesse inofensivo para alguns, foi fatal. O iceberg, com a força da natureza, rasgou o casco do navio, abrindo feridas profundas na sua armadura. A água gelada do Atlântico invadia o compartimento frontal, um prenúncio do fim. O inafundável começava a afundar. Nos decks inferiores, a tripulação corria contra o tempo, avaliando os danos, tentando conter a fúria da água que avançava implacável. A cada minuto, o nível subia, engolindo o orgulho e a arrogância que antes reinavam no Titanic. O capitão Smith, com a expressão carregada, ordenou o envio de um sinal de socorro, SOS. As letras, desesperadas, ecoavam no rádio, um pedido de ajuda que atravessava o éter. Os passageiros, despertados pelo impacto e pela movimentação incomum, começavam a se dar conta da gravidade da situação. O pânico, contido a princípio, espalhava-se pelos corredores e salões do navio, um fantasma invisível. A tripulação, em meio ao caos, tentava manter a calma, orientando a evacuação. Mulheres e crianças primeiro. A ordem, repetida com urgência, revelava a terrível realidade. Não havia botes salva-vidas suficientes para todos.
No convés, o caos se instalava, alimentado pelo medo e pela incredulidade. A ordem de embarcar nos botes era dificultada pelo pânico crescente, pela recusa em acreditar que o gigante de aço pudesse ser vencido. Famílias se separavam, obrigadas a fazer escolhas impossíveis, dilaceradas pela dor da despedida. Mães se agarravam aos filhos, maridos se desprendiam de suas esposas, na esperança de que ao menos um deles sobrevivesse àquela noite trágica. A banda, em um ato de bravura e compaixão, tocava para acalmar os ânimos, mas a música não conseguia abafar os gritos de desespero, o choro das crianças, as preces sussurradas. A tripulação, heróica em seus últimos momentos, lutava para manter a ordem, para salvar o maior número de vidas possível, um ato de coragem em meio à tragédia. O Titanic, outrora majestoso, agonizava. A proa submergia lentamente, enquanto a popa se erguia no ar, como em um último suspiro. O navio, partido em dois, lançava um grito silencioso que ecoava pelos corredores do tempo, um lamento pelos sonhos interrompidos, pelas vidas perdidas, pela arrogância humana. Nos botes salva-vidas, já distantes do navio, os sobreviventes assistiam à cena com horror, a imagem daquela tragédia se gravando para sempre em suas mentes. A água gelada, a escuridão da noite, os gritos de desespero, um cenário apocalíptico que assombraria seus pesadelos. Às 2h20 da madrugada de 15 de abril de 1912, o Titanic desapareceu nas águas escuras do Atlântico Norte, levando consigo mais de 1.500 almas. A tragédia que chocou o mundo se consumava. A arrogância humana, a busca desenfreada por velocidade e luxo, haviam sido tragadas pelo mar. Na superfície, restavam apenas destroços, testemunhas silenciosas da tragédia, e os botes salva-vidas, minúsculos pontos de esperança em meio à imensidão. A bordo deles, os sobreviventes, traumatizados, aguardavam por socorro. A espera angustiante, o frio intenso, a lembrança daqueles que se perderam na tragédia, marcavam o início de uma nova luta, a luta pela sobrevivência e pela memória. A notícia da tragédia se espalhou pelo mundo como um rastilho de pólvora, um choque coletivo. Jornais estampavam fotos dos sobreviventes e dos heróis que sacrificaram suas vidas para salvar outras. Histórias de coragem e desespero. Um mar de lágrimas se formou nos dois lados do Atlântico, um lamento coletivo. Enquanto as famílias buscavam informações sobre seus entes queridos, autoridades marítimas iniciavam as investigações. Questionamentos sobre as falhas de comunicação, a falta de botes salva-vidas e a velocidade da embarcação ecoavam nos tribunais e na imprensa. A tragédia do Titanic expunha a fragilidade humana e a necessidade de rever protocolos de segurança na navegação. A tragédia do Titanic deixou cicatrizes profundas na história, um lembrete constante da força da natureza e da fragilidade humana. As lições aprendidas com o naufrágio moldaram a navegação, impulsionando a criação de novas normas de segurança e a implementação de tecnologias para evitar tragédias semelhantes. A obrigatoriedade de botes salva-vidas para todos a bordo, a comunicação constante entre navios e a patrulha de icebergs se tornaram medidas padrão, um legado em memória às vítimas. Mas a lição mais importante, talvez, seja a que nos ensina sobre a arrogância humana e os limites da nossa soberba. O Titanic, símbolo do progresso e da engenhosidade, se tornou um monumento à fragilidade da vida e à força implacável da natureza. Uma lembrança constante de que a prudência e a humildade são essenciais para navegarmos pelos mares da vida. O Titanic, mesmo após mais de um século, continua a fascinar e a comover gerações. A história daquela noite trágica, dos sonhos interrompidos e dos atos de heroísmo, se perpetuou através de livros, filmes e documentários. O naufrágio,
se tornou um símbolo da fragilidade humana e da força indomável da natureza. A tragédia do Titanic serve como um alerta constante para a importância da segurança e do respeito pela natureza.